Olá pessoal, bem-vindos ao canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. Nós estamos continuando com Guia de Estudos Bíblicos, ouvindo a voz de Deus. Nós estamos com o quarto episódio, que já foi passado, e agora estamos no quinto episódio. E o tema de hoje é fé, arrependimento e confissão. Mas antes de eu falar sobre o assunto, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui com vida, com saúde. Nos dê sabedoria, Senhor, a estudar a Tua palavra. Perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. E ajude, Senhor, para a gente ter fé. Ajude para a gente a pregar o Evangelho. Por favor, Senhor, perdoe pelos nossos pecados. E ajude, Senhor, para que a gente te obedeça. Em nome de Jesus. Amém. Ó, pessoal, antes de eu falar, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, todas as notificações e compartilhe para seus amigos e irmãos de igreja. Tá, vamos relembrar o que nós aprendemos no vídeo anterior, que foi o plano da salvação. Após pecar o homem, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração do homem. A salvação depende da nossa fé em Cristo. Então, quem nos usa, quem nos muda é o Espírito do Senhor Deus, que nos muda, que nos dá a força, que nos dá a salvação. É Jesus que nos muda. Nós temos que ser iguais como Jesus, e a salvação depende da nossa fé em Jesus. É o que foi o que nós aprendemos na semana anterior, no vídeo anterior. A fé e arrependimento e confissão é o estudo de hoje. A graça de Deus quer dizer a base da salvação. A fé ou confiança em Deus quer dizer meio de tomar posse da salvação. Arrependimento é igual a tristeza por haver cometido pecado e decisão de abandoná-lo. A confissão quer dizer o reconhecimento de culpa diante de Deus e pedido de perdão. A obediência é resultado da salvação. Então, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm a origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. O que podemos fazer para com ele? Como nós livrarmos de suas terríveis consequências? Nós vamos aprender no episódio de hoje. Vamos lá na primeira questão. O que é fé e qual é a sua importância na vida cristã, na sua vida? Vamos lá em Hebreus capítulo 11, verso 1 e 6. E vamos lá também em capítulo 5, verso 1 de Romanos. E também vamos lá em Tiago capítulo 2, verso 23, para nós completarmos a frase. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Está em Hebreus capítulo 11, verso 1. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Justificados, pois, mediante a fé, temos com a palavra de Deus, que é a paz de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 1. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Está em Tiago capítulo 2, verso 23. Então, vamos completar a frase. A fé é a certeza, ela agrada a Deus e produz a paz. A fé sem obras é morta. A fé sem prática é inútil. Então, vamos lá na segunda questão. Qual é o objetivo da fé? Vamos lá em 1 João, capítulo 5, verso 4. E também vamos ler em 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está em 1 João, capítulo 5, verso 4. Obtendo o fim da nossa fé, a salvação de vossa alma. Está em 1 Pedro 1, 9. Vencer o mundo. O fim da fé é a salvação. Então, a gente veio aqui para vencer o mundo, para que nós tenhamos a fé, para que praticamos a nossa
galadão no céu, que é a nossa salvação. A gente tem que praticar o que a gente crê. A gente tem que ter a verdade e praticá-la para que nós sejamos salvos, assim como Jesus. A gente tem que ser igual como Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Vamos lá na questão 3. Como desenvolver a fé. Vamos lá em Romanos, capítulo 10, 17, para que nós completemos a frase. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Está em Romanos capítulo 10, 17. Então, a fé vem quando ouvimos a palavra de Deus. Foi o que nós aprendemos nesse verso que acabamos de ler. Vamos lá na quarta questão. O que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Vamos ver em Lucas capítulo 5, verso 32. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Está em Lucas capítulo 5, verso 32. Então, Jesus veio o quê? O que Jesus veio fazer esse mundo? Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para eles pedirem perdão a Ele, para que Ele se arrependesse de seus pecados. Foi para isso que Jesus veio. E Ele morreu para nos salvar. Amém. Vamos lá na quinta questão. O que nos leva ao arrependimento? Está lá em Romanos capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Está em Romanos capítulo 2, verso 4. Então, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. É o que está dizendo no verso que acabamos de ler. O arrependimento nos leva à bondade de Deus. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Nos leva a gente confessar os nossos pecados. Amém. Vamos lá com a sexta questão. O que faz o pecador arrependido? Vamos lá em Salmos capítulo 38, verso 18, para que nós vejamos se o que faz o pecador que está arrependido. Vamos lá ler. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Está em Salmos 38, verso 18. Então, ele confessa os pecados a Jesus. Os Salmos capítulo 32, 51 falam sobre o arrependimento. Se confessarmos nossos pecados a Jesus, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Está lá em João capítulo... Está em 1 João capítulo 1, verso 9. Paulo está afirmando lá na Bíblia que Jesus é o único mediador e entre nós e Deus. Está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Que foi a questão 6 que nós acabamos de ler. Então, vamos lá na questão 7. O que acontece com aquele que não confessa os pecados? O que acontece com aqueles que não pedem perdão a Deus? Vamos lá em Provérbios capítulo 28, verso 13. Para nós completarmos a frase. O que encobre as tuas transgressões, as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixar, alcançará a misericórdia de Deus. Amém. Está em Provérbios capítulo 28, verso 13. Então, jamais prosperará, mas a quem confessar e deixar, alcançará a misericórdia de Deus. Amém. Foi o que nós aprendemos nesses versos que acabamos de ler. Vamos lá na oitava questão. O que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? Vamos lá ver em 1 João capítulo 1, verso 9, e também vamos lá em Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19. E também vamos lá em Isaías, capítulo 43, verso 25, para nós completarmos a frase. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está em 1 João 1, verso 9. Então, vamos lá no outro verso. Está em Miqueias, capítulo 7, verso 18. Quem? O Deus é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esquece das transgressões do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém. Então vamos lá ler em Miqueias, capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós e pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, quando nós cometemos o pecado e lançamos
a Jesus, quando confessamos a Jesus e pedimos perdão, Ele lança nossos pecados ao mar. Graças a Deus que Ele esquece dos nossos pecados que nós cometemos. Amém. Então, vamos ler outro verso que está em Isaías 43, verso 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. Então, é o que Jesus fala. Jesus é que está falando isso. Então vamos completar a frase. Ele nos perdoa e nos purifica. Lança nossos pecados nas profundezas do mar. Amém. Ele esquece dos nossos pecados que nós cometemos quando nós confessamos a Ele. Amém. Vamos lá na questão. O que Deus espera de nós hoje? Vamos lá em Isaías capítulo 55, verso 7. Para nós completarmos a frase. Vamos lá. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Está em Isaías capítulo 55, verso 7. Então, deixemos o caminho do mal, deixemos o caminho do mundo, nas coisas do mundo. Vamos nos converter e vamos voltar para Deus, porque o Senhor é rico em perdoar-nos. Amém. É o que está dizendo nos versos que acabamos de ler. Amém. Vamos recapitular o que nós aprendemos no episódio de hoje. A fé agrada a Deus. Ela é o meio pelo qual somos purificados. A fé é o dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer as tentações. A fé vem quando ouvimos a palavra de Deus. Amém. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas quando nós os confessarmos, quando nós entregamos os nossos pecados a Jesus, Deus os lançará nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar-nos. Amém. Jesus, Ele nos perdoa quando nós confessamos. Eu vou contar uma história para vocês, que é muito importante, que é um exemplo de fé. Um menino, mesmo sem conseguir ver o pai, estava dentro de um poço, pulou em seus braços, apenas confiando na sua voz paterna que dizia: "Filho, pula, que o pai te segura". Então, a primeira importância dessa história quer dizer assim, vamos lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, como nós vimos, a convicção de fatos que a gente não se vê. O objetivo da fé está, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que nós aprendemos é que a gente tem que desenvolver a fé com o modo da pregação do Evangelho. A fé vem da pregação do Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Foi o que nós aprendemos no estudo de hoje. E vamos fazer uma breve oração. E que Deus abençoe a todos vocês. Cadê? Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui, nos dê sabedoria, Senhor, pedir por nossos pecados, Senhor. Ajude, Senhor, para a gente até obedecer. Ajude, Senhor, para a gente ter fé. Ajude para a gente se arrepender. Ajude, Senhor, para a gente confessar os nossos pecados a Ti. Perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas palavras. Perdoe pelos pecados que a gente não sabe cometeu. Nos ajude, Senhor, a gente ser humildes, a ser iguais a Ti. Nos ajude, Senhor, a ser um dos mensageiros do Senhor. Seja com todos nós, abençoe todos os irmãos que assistiram esse vídeo, e que o Senhor, Deus, perdoe, Senhor, os pecados deles e os meus, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer o compromisso de fé. Você quer experimentar a paz que vem do arrependimento, da confissão? Você crê que Deus pode perdoar todos os seus pecados? Você aceita o convite que Jesus deixa para você deixar o mal e voltar para Ele? Então, meu filho, deixe tudo de ruim para trás e siga Jesus, porque Jesus é quem perdoa os nossos pecados. Confesse os pecados a Jesus, que Ele perdoa, porque você vai sentir uma paz tão grande, você vai ficar sentindo um alívio tão grande, o seu peso vai cair, a sua mochila das costas vai cair, o seu peso do pecado cai, e você se sente, nas nuvens, se sente aliviado. Então Deus faz isso conosco. E que Deus abençoe a todos vocês. E no próximo episódio que nós vamos ver, vai ser os sinais da volta de Jesus. Vai ser o estudo 6.
e que Deus abençoe a todos vocês. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais, até logo, tchau, fui!